Vamos ver. Aí. Olá! Oi, tudo bom? Oi, querida, tudo bem? E você? Tudo jóia, tudo certo. Ai, Ah, que bom. que bom falar com você, te ver. Nossa, é maravilhoso a gente ter esse tempinho, né? Como essa tecnologia está nos ajudando Tão nesse bom, momento. né? É, aquece o nosso coração. Para a gente ficar mais perto, né? Mesmo que seja, né? A gente está distante fisicamente, mas a gente está acabando ficando mais perto, né? É verdade. E eu acompanho sempre você, a sua igreja, tudo que vocês fazem. Eu acompanho ali, vejo como é que vocês estão se organizando. Vi que vocês fizeram uma movimentação muito bacana da Cesta da Generosidade. Amei a ideia. Então, Ah, que vocês são legal. uma inspiração para mim, para nossa igreja, né? Para muitas igrejas aqui no Brasil e eu tenho certeza que em outros lugares fora do Brasil também. Então, uma oportunidade assim, maravilhosa. Eu quero já te Ah, eu agradecer. tô super feliz de você ter aceitado esse convite, ter esse tempo para estar com a gente. Eu sei que você tem um monte de projetos, né? Você é uma pessoa que não para, tem um monte de desafios, né? Além de pastora, você é coach empresarial, então você está sempre focada, né, em muitas coisas. Então, eu acho isso lindo, eu acho isso demais, sabe? Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho mais de como é que é ser pastora e ser coach ao mesmo tempo, como que é a sua família, né? Como Sim. que é como é que é a igreja aí em Uberlândia? É, a igreja chama Luz para. Como é que é? Luz do mundo. Luz do Mundo. Ah, Luz É, do Mundo. é. Isso. Nós Então, somos, compartilha com a gente. Fala aí. nós somos pastores principais da igreja, meu esposo, há mais de 20 anos. Ah, que legal. Então, nós temos um casal de filhos. Meu filho tem 25 anos, a minha filha tem 20 anos. Então, já são assim, estão vivendo uma fase diferente da vida, né? É, Então, é uma fase que a gente se sente bem liberados, assim, desafiados a estar com eles. E sempre que tá, a gente ama, né? Porque acaba que a vida deles já tem um ritmo, assim, diferente. já Então, estão tudo na vai trabalhar, faculdade, vai na terminando tudo. faculdade. Então, quando tá junto, essa quarentena tem sido uma delícia, porque a gente pode estar mais juntinho É, nesse tem que aproveitar o aspecto. lado bom. É verdade. Então, ministerialmente, nós temos aí essa jornada, esse desafio em Deus. A minha formação, pastor, é direito. Eu me formei em Ah, direito, advoguei antes de vir para o integral. E uhum, estando no integral, né, com os meus filhos ainda pequenos, eu entendi assim que eu precisava de mais ferramentas para ajudar as pessoas. Então, a gente, como pastores principais, e a gente se sentia muito pioneiro em muitas coisas. Então, a gente ficava às vezes meio assim, como fazer, como liderar, e a gente percebeu que às vezes só a boa intenção não estava sendo suficiente, como ter sabedoria uhum. para dirigir esse povo, para fazer uma obra bem, né, bem fundamentada e que agrade ao Senhor. Então aí eu comecei a estudar muito sobre pessoas. Foi assim, cuidando de pessoas na igreja, cuidando de pessoas em empresas, que eu tive esse despertar assim para estudar sobre pessoas. Foi quando eu fiz uma pós em processos organizacionais, gestão de pessoas, que a partir daí meu TCC foi clima organizacional e inteligência emocional. Quando estava começando a falar de inteligência emocional, aí Ah, então que foi tudo legal. assim para ajudar as pessoas, contribuir com o reino, contribuir com o crescimento das pessoas. Então eu sinto um chamado muito forte para ajudar as pessoas contribuindo e aí acabou que Deus foi abrindo portas, então eu fiz terapia familiar e depois disso entrei no mundo do coaching. Então, hoje eu sou master coach, eu tenho 5 formações em coach. E depois eu defini o meu nicho, porque eu amo Uhum. aprender, eu amo estudar. Eu tô Você quer vendo, tá que... cheio de livro aí atrás. Não, esse aqui é só uma partezinha da minha biblioteca, da minha casa, né? Ah, Então, que lá no gostoso. escritório tem mais. Eu amo aprender. Eu acho que esse é um grande segredo para a gente que é líder, né? É Entender que a gente verdade. não sabe tudo e que a gente precisa aprender.
É muito importante. Nossa, eu acho que é parte do nosso desenvolvimento como pessoa Sim, e acredito que não é só um desenvolvimento espiritual que Deus tem para nós, não. né? A parte emocional, É. até mesmo no nível da nossa inteligência, da nossa capacidade de solucionar problemas, de administrar a nossa vida, administrar a própria igreja, aquilo que Deus Hum, colocou nas nossas mãos para fazer, o é. que Deus nos chamou para fazer, né? É, Então, o que aconteceu muito de grandes empresas, tá assim, que eu falhando um teve. pouquinho. Se Tá, começar a falhar muito, tá. eu vou tirar os comentários. O pessoal Ah, falou que se a ok. gente tira os comentários, o pessoal gosta de participar, é sempre legal, né? Eu gosto bastante, porque às Verdade. vezes Também, levanta porque um faz uma assunto, pergunta, levanta né? um assunto que a gente não estava pensando, mas a gente fala, puxa, é importante e tal. Mas aí se começa a ficar ruim, o pessoal falou que para a gente tirar o comentário, que daí diz que melhora bastante, né? Mas eu tinha colocado o nosso tema aí sobre administração do tempo, Sim. administração de finanças, porque eu acho que você tem muito para falar sobre isso, para compartilhar sobre isso, né? E Assim, o que eu acho mais importante de falar de administração de tempo é a gente pensar em termos de objetivo, tá? Então, assim, para o seu tempo ser produtivo, você precisa primeiro saber o que você quer. Onde você pretende chegar? Agora, por exemplo, nós estamos aí nessa quarentena, né, pastor? Então, o que nós queremos aproveitar desse tempo? Qual é o nosso objetivo? Rever a nossa escala de valores, que é uma coisa bem bacana que está acontecendo agora. Então, a uhum, gente parou. Então, vamos aproveitar para sentar e responder uma pergunta, pessoal. O que é mais importante para mim na vida? Então, isso precisa estar consciente, porque a partir do momento que eu sei qual é o meu objetivo, o que eu pretendo fazer, onde eu pretendo ir, quais são os valores, o que é mais importante para mim. A partir daí, eu crio uma agenda. Então, a gente às vezes vai criando a agenda assim, a gente tem a sensação de estar em movimento. Mas às vezes nem sempre uma pessoa que está movimentando, ela está produtiva. é verdade. Então, às vezes você está em casa agora e você pode estar muito mais produtivo do que estava antes, É verdade, muito importante isso. dependendo do objetivo que você tem, né? Que você Uhum, colocou na sua vida. Então, uma coisa bacana que eu tenho deixado como assim, dicas por exemplo, se você trabalha para uma empresa, ou se você quer trabalhar para uma empresa, se você está aí no âmbito de ser um funcionário, uma coisa legal, aproveite esse tempo agora para enriquecer o seu currículo, fazendo cursos de formação que vai te auxiliar caso você precise de uma recolocação profissional, você já vai estar preparado. Quando abrir aí novamente o mercado e as opções, você já vai estar, né, à fazendo frente. alguma coisa. Então, se você é um empresário, é importante você o quê? Manter contato com os seus clientes nesse tempo. Manter um tipo de relacionamento com eles. Mesmo que não seja aquele relacionamento que você tinha antes. Então, quando a gente pensa em rotina, a gente precisa entender que aquela rotina que a gente tinha antes, pastora, não serve para agora, É, né? tem que pensar, Esse é um repensar essa momento rotina. especial, diferente. Então, ele precisa de uma rotina própria para ele. Quando sair, talvez você tenha que repensar novamente essa rotina. Né? Agora, por exemplo, desafio, né? Trabalhar em casa, com filhos pequenos, Com filho pequeno é um grande desafio. sem ter, às vezes, uma ajudante, ou sem ter a escola, né? E que, de alguma certa forma, ficava com seus filhos. Então, você pensar que você tem que ter uma rotina para esse tempo Eu, por específico. exemplo, comecei a fazer espanhol, uma coisa que eu queria demais, não tinha tempo, não conseguia. Comecei a estudar espanhol online. Isso mesmo. Isso mesmo, aproveitar. Eu sempre volto no meu inglês. Para mim é um desafio o inglês. Então, sempre eu volto e falo, não, parece que eu tenho que começar lá do básico. Vou estudar Ah, de novo, é, pegar o joguinho. mas é um tempo bom, né, para a gente pelo menos estar tá conseguindo fazer isso, né? Desenvolver competências, né, pastora? Desenvolva competências. Então, por exemplo, quando os meus filhos estavam pequenos e requeriam muito que eu ficasse em casa, eu dei eu dei um break na minha vida profissional nessa época. Então, a minha prioridade era os meninos e a Uhum. igreja. Então, o que eu fiz? Para não parar, eu estudava.
eu fazia cursos online. Então, eu fiz várias pós-graduação online nessa época. Então, que exigia apenas o quê? 1, 2 horas por dia, mas que eu estava me sentindo produtiva, que eu não estava totalmente parada, assim, desatualizada do mercado, sabe? Que legal. E quando você fala sobre tempo, você estava falando sobre essa nova rotina, né? Uma coisa tão importante, porque às vezes as pessoas se perdem nessa rotina de estar em casa. Tem gente que É, levanta, né? E nem tira um pijama. Eu estava falando outro dia com uma das irmãs. Puxa vida, né? Entendeu? Nem consegue manter, né, uma rotina com os filhos, o seu estudo, aquilo que você está focado. Então, administrar esse tempo dentro de casa é um grande desafio. Trabalhar, né, é. em casa, home office é uma coisa que não é. Se você não souber, você vai ter, né, vai ser muito improdutivo. Mas também é uma oportunidade para a gente desenvolver disciplina, que é Uhum, uma coisa que a maioria dos brasileiros tem dificuldade de ter uma muita. vida mais disciplinada e fazer uma rotina. Então, tá, por exemplo, eu acho importante fazer exercício físico. É importante ter isso? Isso é uma prioridade? Porque se eu não estiver bem, nada vai estar, né, fisicamente, vai ser difícil as outras coisas? Sim. Então, não dá para sair, não dá para ir numa academia. O que que dá para fazer? O que dá? O que é possível? É possível baixar um aplicativo? É possível Assistir andar na online, rua? né? Por exemplo, a minha rua é uma rua sem saída. Tem ninguém na rua. Então eu ando aqui às vezes umas 2, 3 vezes na própria rua. Então isso Ai, que sim já bom. é alguma coisa. O que que dá para fazer? Então Uhum, estabeleça, acordar cedo, toma um banho, estabeleça uma rotina nova. Não queira pegar aquela velha, faça uma nova. E sempre em uhum. prol desse objetivo, né? O que que eu quero com esse tempo? Então a gente tem falado muito assim, por exemplo, esse tempo eu quero desenvolver o hábito de leitura da palavra, colocar, né? Isso é uma coisa que todo cristão aí tá sempre tinha aquela questão, eu não faço porque não tem tempo. Agora tem. É, tem, Então, agora sim. Não tem desculpa mais nenhuma. sem justificativa. Você sabe que essa dificuldade, até para os meus clientes, assim, eles estão com essa dificuldade de até, assim, continuar o processo. Eu falo assim, gente, vamos continuar o processo. Você não está de férias. É, verdade. Você precisa se lembrar, eu não estou de férias. E o que que eu quero? Eu quero sair dessa quarentena, né? Melhor, eu quero sair uma pessoa mais evoluída. Eu quero, quando o futuro chegar, que vai ser daqui a pouquinho, eu vou estar mais preparado. Então, o que que eu preciso fazer? E aí você coloca as metas, baseado nisso, você divide aí o seu tempo. A gente tem, pastora, pelo menos 3 tipos de atividade que todos nós temos na vida. Uhum. Atividades que são importantes, atividades que são circunstanciais e atividades urgentes. As Legal. urgências Importantes, repete aí, importantes, circunstanciais, circunstanciais e urgentes. urgentes. Importante é aquilo que tem tempo para fazer, mas que o impacto dela é grande na sua vida. Sabe, aquilo que é importante para você, mas que não é urgente. Urgente é aquilo que tem que ser feito agora. Caso você não faça, né, você vai ter aí uma série de consequências. Então, o que que a gente Certo. tem hoje? A gente tem hoje o quê? Urgências bem diminuídas, Uhum. circunstanciais enormes. O que que é circunstancial, pessoal? É aquilo que não vai contribuir com nada, sabe? Aquilo que você tá fazendo lá, que você gosta, mas que não vai te levar a lugar nenhum. Tipo assistir série do Netflix. Falou tudo. É Quase assim que eu falei, mas gostoso. quando você falou, É ai, gostoso. É é gostoso. gostoso, mas não. Mas não para você ficar, por exemplo, saindo de temporada em temporada. Quando você vê, você gastou 5 dias só com coisas circunstanciais. Ou seja, você não fez nada de importante, né? Então, o que que é importante? Estabelece o que que é importante para você, escreve. Outra coisa, pastora boa, se comprometa com alguém. Fala para Ah, alguém, legal. olha aqui, eu fiz uma agenda, tal dia eu vou, né? Para que o seu nível de compromisso aumente. Fale com o seu líder de célula. Olha, gente, fiz aqui a minha rotina. Vou fazer uma reunião com as pastoras para elas mostrarem então a agenda. Vai ser bom. Elas estão tudo me assistindo, elas estão tudo aí. Por
quê? Porque o nível de compromisso da gente, depois que a gente fala, é outro. É igual a pastora. O que aconteceu comigo? Eu falei assim, que esse ano eu faço 49, no outro ano eu faço 50, no começo do outro ano. Então eu falei assim, gente, com 50 eu quero fazer um desafio assim para mim. E eu fui falar de púlpito isso. Eu pensei assim, nossa, quem sabe eu vou correr uma corrida de São Silvestre, porque meu aniversário é 1º de janeiro. Falei, eu Que corro legal. corrida de São Silvestre no dia 31. Gente, agora você não tem noção. Todo mundo manda para mim assim, pastor, você tá treinando a corrida de São Silvestre. Agora você está comprometida. Exatamente. Nossa, isso é tão importante. Olha, você está falando uma coisa muito importante. Quando a gente entrou nesse período da quarentena, que a gente teve que redirecionar tudo aqui na igreja, para nós, eu me senti assim, naquele sentido da urgência, assim, por aqui, assim, a gente começou a ficar... tinha que redescobrir tudo que a gente ia fazer, como a gente ia manter os contatos com os líderes, como que a gente ia fazer o cuidado da igreja, como que a gente... Então, eu me senti um pouquinho sufocada, né, porque era muita coisa urgente para ser decidida, mas ao mesmo tempo, às vezes, não é que ela estava na prioridade certa, sabe? Às vezes não estava na prioridade certa. Eu acho que passou a primeira semana, a segunda, parece que deu uma estabilizada. E acho que nesse tempo a gente está conseguindo agora já se organizar. Não sei se está todo mundo sentindo isso, né? Desde que a gente então entrou, né? Estamos na terceira semana de quarentena, parece que agora a gente, apesar da ansiedade aqui dentro da gente também, né? Mexer um pouco, você fala, meu Deus, não aguento mais, né? Mas a organização do nosso horário, do nosso ritmo de vida, né? Uma reestruturação parece que ficou melhor, entendeu? É assim que eu, pelo menos, estou me sentindo, né? Não sei como que o pessoal está se sentindo. Porque parece que a gente agora consegue entender melhor como administrar esse tempo, que é um tempo tão diferente, né, do que eu tinha. Exatamente. Eu acho que essa é a primeira ficha que tem que cair. Essa rotina, aquela outra rotina não serve para esse tempo agora. Né? Então, tem que ser uma nova rotina que é para esse tempo. Então, por exemplo, você está fazendo as lives, né? Toda a ansiedade que a igreja... Porque a sua igreja, a gente percebe que ela já estava mais digitalizada, ela já está... Mas tem muitas igrejas que não tinha nada, que fecharam as portas. Então, essa ansiedade de ter que fazer alguma coisa atrapalha muito a criatividade. Né? Quanto mais ansioso, quanto mais com medo, menos criativo você é. Porque são partes diferentes do cérebro, né? A parte que cria, que traz solução, é uma parte diferente. Então, para ela assumir o comando, a gente tem que estar mais tranquilo, a gente tem que estar mais relaxado, a gente tem que falar, ok, deixa eu ver aqui. Tá, mudou o tempo. Por isso, quando a gente volta de férias, a gente volta com ideias maravilhosas, assim, né? A gente volta com um monte de coisa para fazer. O pessoal fala assim aqui na igreja, pastor, você não pode sair de férias. Quando você sai de férias, você volta pilhado, cheio de coisa, pastora, cheio de coisa. Porque é engraçado porque a gente tem a zona de performance. E a zona de performance, ela vem depois dessa zona de recuperação. Entendeu? Interessante. Então, mais você consegue se recuperar, melhor é a sua performance. Então, a gente falando fisicamente, por exemplo, o atleta, como é que ele se recupera? Dormindo, comendo bem. Um atleta que não dorme, não come bem, ele não consegue uma boa performance no esporte. A mesma coisa na vida da gente como um todo. Então, sempre que a gente se... Por isso é que os executivos, quando eles não param para reorganizar, eles entram no que a gente chama de burnout, né? Que é o quê? Eles não conseguem ser mais produtivos, porque a mente tá falando para ele assim, deu pane, para, e ele não tá ouvindo. Um desgaste muito grande, né? Eu acho que, em princípio, deu um pouco isso. Eu acredito que em todo mundo, né? Por exemplo, a gente já tinha um culto que era transmitido online, mas é completamente diferente de você fazer um culto completamente voltado para um público online, né? Então, seu estilo, seu jeito de pregar, sua maneira de anunciar, de captar a atenção das pessoas, de comunicar, ela é diferente. Então, a gente aqui sentiu, a gente teve que se reorganizar, né? Dá aquele friozinho na barriga, né, pastora? No de começo coisinha nova, de desafio. Dá. Não, e daí você fala, ai, não falei tudo que tinha que ter falado, mas tá ao vivo, não dá mais tempo de consertar aquele negócio, entendeu? Aí, né, devia ter tal coisa, e daí não foi, né? E aí o pessoal fica mandando mensagem ainda.
André? Assim, ih, tava muito escuro, ah, ou tal coisa, ou não sei o quê, né? Daí a gente precisa, então, mas eu acho que agora a gente entrou. Mas tudo isso que a gente já começou a falar um pouquinho, a gente já começou a falar de inteligência emocional, não é isso? Sim, sim, é. Então, fala um pouquinho mais para a gente entender isso. Eu acho que é bem a sua área, né? Como que é essa questão da inteligência emocional? Qual que é a importância dela nessa hora que a gente está vivendo? Então, a inteligência emocional, ela tem pelo menos 5 pilares, que é a autopercepção, é o Uhum, primeiro deles, como eu percebo as minhas emoções. Depois, a autogestão, eu percebi a emoção. Depois, o que fazer com essa emoção. Eu uhum, consigo controlar a emoção sem ser controlado por ela, né? E depois, a questão da empatia. Eu consigo me colocar no lugar do outro, eu consigo perceber a emoção do outro. uhum. E o último pilar, que é eu consigo me relacionar com os outros, as outras pessoas que são iguais ou diferentes em muitos aspectos. Então aí entra Certo. relacionamento. O que Uhum, acontece? A inteligência emocional, ela nos ajuda nesse momento de crise, porque as nossas emoções, elas ficam todas as vezes que a gente passa. O que é a crise, né? A crise é quando a gente passa por uma situação que tira a gente daquilo que é, né, pastora, comum, daquilo que a gente já está acostumado, da homeostase do dia a dia. Então, lógico que existem crises diferentes, com uhum. impactos diferentes. Então, essa crise que a gente está passando, essa crise, ela não dependeu em nada de nós. É Não. algo totalmente externo, mas que nos afeta. E quando nos afeta, a primeira coisa a ser afetada na nossa vida são as nossas emoções. Uhum, E se a gente não consegue fazer uma boa identificação do que eu estou sentindo e de como essa emoção pode me ajudar ou me atrapalhar no meu momento, naquilo que eu desejo para mim, isso vai trazer um impacto muito grande. Então, por exemplo, a gente sabe que as famílias estão aí passando por um período muito tumultuado. Então, a gente já ficou sabendo de pessoas que se divorciaram, de violência doméstica, de problemas sérios com filhos. Então, olha só, gente, que a gente tem que entender. Nós estamos em casa com as emoções abaladas, né? Cada um tem ali a sua dificuldade, cada um tem ali a sua questão emocional. seu Então, nível de ansiedade, né? o seu nível de ansiedade, de estresse por estar nessa família, o que essa família representa para mim, né? E tudo aquilo que às vezes não foi resolvido agora pode ser que agrave. Então, é muito importante eu ter inteligência emocional, primeiro para me perceber. Será que eu não tô bem hoje? O que eu tô sentindo? Dá nome pra minha emoção. Aí eu tô com raiva. Por que eu tô com raiva? O que eu pensei que gerou essa emoção? Porque a nossa emoção, ela vem de um pensamento. Por isso que a gente fala muito assim, gente, vamos ligar os nossos pensamentos ao altar da graça, vamos estar ali renovando a mente, vamos pensar no que é bom, no que é perfeito, no que é agradável. Por quê? Porque isso nos Uhum, ajuda a fazer gestão emocional. Isso nos ajuda a passar a maior parte do tempo com emoções positivas, como esperança, otimismo, alegria, né? Então, quanto mais a gente consegue pensar assim, tá, eu tô, por exemplo, com raiva. Por que eu tô com raiva? Porque eu pensei isso, ok, eu pensei isso, mas será que isso é verdade? Então, quer dizer, quando eu começo a me questionar, aí eu começo a ter mais poder de fazer gestão das minhas emoções, que é importantíssimo. Então, por exemplo, então, você uma quer das primeiras, empreender. só para entender uma coisa, então, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer também é falar a respeito dessas emoções Sim, para sim. alguém, para a Sim, gente poder ou para você verbalizar, mesmo. ou pelo menos para a gente mesmo parar um tempo para pensar o que eu estou sentindo. Porque esses dias eu falei assim para o Davi, falei, nossa, tem dia que eu levanto, falei para ele, parece que eu estou com uma angústia aqui dentro, assim, sabe? Uma angústia de ficar pensando assim, como é que vai ser o futuro, o que vai ser, pode ter tanta coisa, tem tanta coisa acontecendo, né? Então, essa coisa que eu preciso pensar, por que eu estou sentindo isso, mas eu acho que eu preciso verbalizar, né, para mim mesmo ou para alguém. Sim, aí tem uma técnica muito bacana que você que está assistindo, você pode fazer também. Você tem um diário. Antigamente a gente tinha muito o uso do diário. O diário é assim maravilhoso. Você pode falar com Deus através desse diário. Você Ah, pode muito colocar legal. ali as suas emoções, porque quando você fala e você expressa essa emoção de uma
forma, seja falando para uma pessoa que você confia, seja falando Uhum. para o seu líder, ou escrevendo no diário, você cria uma distância entre o pensamento e o pensador. Quando você cria essa distância, você consegue fazer uma gestão melhor das emoções. Aí não são elas que te dirigem, é você quem direciona. Uhum. Olha que importante, muito importante isso, porque eu creio que é uma coisa que algumas de nós, né, às vezes por temperamento, de um jeito mais Uhum. introvertido, assim, acaba guardando muito aquilo, né? Acaba, e aí você acaba, na verdade, liberando isso de outro jeito, né? Com uma impaciência, com uma, né, uma irritabilidade com alguém, Isso aí né? é Uma bacana que você resposta. falou. Então, assim, o que que eu estou sentindo? Eu estou irritada. O que que aconteceu que eu fiquei irritada? Porque normalmente não é o que aconteceu agora, é alguma coisa que aconteceu que você às vezes foi acumulando, você não resolveu, e às vezes uma pequena coisa agora Uhum. cria todo um cenário que você depois vai falar assim, gente, não precisava daquilo tudo, É. né? Então, Uhum. outra coisa que a inteligência emocional ajuda é você determinar o momento certo de tomar decisões. A inteligência emocional ajuda muito nas decisões. Então, por exemplo, gente, esse não é o momento de definir coisas importantes da sua vida. Tem pessoas que estão assim presas, que começam a perceber, né, nossa, eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que fazer aquilo, e a pessoa, ela fica tão ansiosa com isso, que ela começa a tomar atitudes de forma muito precipitada. Então ela começa, por exemplo, eu conheço empresas que já dispensou os funcionários, que já está lá sem saber o que fazer com o estoque. Então, assim, antes de saber se o governo vai trazer alguma coisa que pode beneficiá-la, se é possível fazer um acordo, um ajuste, que tipo de economia, porque o mundo está passando por uma mudança na economia. Nossa economia hoje, ela é colaborativa. Todos nós precisamos colaborar. Então, eu Uhum. tenho, por exemplo, uma expertise que vai te ajudar, eu coloco à sua disposição, você tem uma que vai me ajudar. Então, a economia hoje vai cada vez mais mudar para essa forma colaborativa. Então, a inteligência emocional é esse momento que você para e fala assim, tá, não tá bacana, não tá legal, mas agora não é hora de tomar decisões tão fortes que vão trazer impacto. Então tem muita gente, igual eu te falei, separando, né? O índice de Uhum. divórcio na China depois foi assim enorme, você ficou sabendo? Altíssimo, eu fiquei sabendo, eu vi que horror, né? E Quando aqui no Brasil terminou já lá, começou. Aqui no Brasil já começou. é, Então alguns líderes já esses falaram, dias, uma irmã me ligou, me escreveu, falou, pastor, ora por mim, porque eu vejo todo mundo falando que tá feliz de estar em casa e tal, mas eu tô com meu marido aqui dentro, numa crise, meu marido falando de se separar, então nós dois aqui dentro, presos dentro de casa, mal se falando, num clima horrível, né? é, Então, né, tá, não é é todo hora mundo de que tá. repente de falar assim, tá, ok, tá tudo ruim ou tem alguma coisa boa? Isso é importante também, gente. Isso é uma chave para vocês, tá? Quando você olha e percebe que tudo tá ruim, ao invés de ficar focando no que tá ruim, ache uma coisa que tá boa. Uma coisa que você pode e que se você focar nela vai ajudar todas as outras. Então, por exemplo, nossa, a nossa vida financeira tá ruim, nosso relacionamento conjugal tá ruim, nosso relacionamento com os filhos tá ruim. Aí você começa a colocar isso, dá um desespero, né? Uhum, é Aí, verdade. aí o que acontece? Uma emoção negativa. É uma emoção negativa, como, por exemplo, a frustração, a raiva e tudo mais. Então, a emoção negativa, ela não vai te ajudar a achar solução. Em momentos de crise, a gente tem que ser criativo, achar soluções, fazer de forma diferente. E para isso, você precisa ser capaz de gerar uma emoção positiva em você. Como fazer isso? Observando os seus pensamentos e pensando assim: será que de fato está tudo ruim? Porque a nossa mente, ela quer nos proteger e às vezes ela mente pra gente. Então, é importante achar alguma coisa para a gente agradecer a Deus, né? Pensar nesse Sim, sentido, o que é que ter. sim, Não, eu tenho coisas que Deus fez na minha vida, eu tenho, né, presença sim. de Deus. Então, será que tudo no meu marido é ruim? Será que não tem nada que a gente tem em comum? Será que não tem uma coisa que ele faz que é bacana? Uhum, Não é? Então, quando eu
foco no positivo, foco naquilo que é bom, sou grata. Por isso que a gratidão, ela abre portas. Por Uma isso que o chave. milagre, né, pastora, que Jesus, todas as vezes que Jesus ia fazer milagres assim, uau, né, multiplicação de pão e peixe, Lázaro e tudo, Jesus começou com gratidão, né? Pai, te dou graças, porque sei que tu me ouves. Olha só, né? Ao invés dele Né? ficar olhando a dificuldade, Lázaro lá, quantos dias, né? O negócio estava É. feio, todo mundo lá olhando. Ele olhou para o pai, ele agradeceu. Ele pegou o pão, levantou para o céu e disse, né, te dou graça, Senhor, e ele multiplicou, né? É Sim, muito, muito especial. Então, a gente está começando essa semana um projeto novo aqui na igreja. A gente está tentando, então, fazer uma ficha de cadastro para todo pequeno empresário, para todo prestador de serviço, para que a gente possa catalogar todo mundo da igreja, que tem uma legal, coisa pequena, para a gente tentar se ajudar, né? legal. E buscar, né? Buscar usar do serviço de um ou do outro, né? A gente, como igreja, não vai se responsabilizar, mas a gente vai, na verdade, conectar as pessoas para que a gente possa realmente se ajudar numa hora como essa, né? Eu sei que tem um irmão que vende uma coisa que eu preciso, eu posso, em vez de comprar de um outro lugar, eu posso comprar dele, né? É um É, pequeno negócio, eu posso ajudar esse pequeno negócio. Então, é uma coisa que a gente está tentando fazer essa semana, nós vamos abrir no nosso site, né? E vamos convidar o pessoal a fazer os cadastros e tal. Então, é uma forma que a gente está entendendo que é uma maneira de nos ajudarmos cooperativamente, como você falou ali, né? A nossa economia é colaborativa, né? é muito interessante isso, porque hoje eu estava compartilhando sobre Neemias e que eles viveram uma crise, né? Houve uma fome, e aí os líderes começaram a chegar para Neemias falando, né? Olha, a gente teve que vender os nossos filhos, olha, a gente teve. E os nossos irmãos aqui começaram a cobrar da gente coisas exorbitantes. Então, os líderes começaram a chegar reclamando, reclamando, e Neemias ficou muito irritado. A Bíblia fala que ele ficou irado e que ele mandou chamar esse povo que estava, né, assim, trazendo um julgo excessivo sobre a sua própria família. E ele fala assim, Uhum. gente, peraí, nós não fomos lá e não pagamos para aqueles povos para pegar o nosso povo de volta, que era escravo, e agora vocês estão escravizando. Aí Neemias fala assim, gente, não é hora disso, vamos aumentar o nosso compromisso. E ali ele aumenta o compromisso do povo quando ele fala assim, nós vamos ajudar uns aos outros, nós vamos devolver a terra daquele que deu em garantia e não pode pagar. E ele começou a colocar a coisa em ordem. Ele falou, todo mundo concorda? Eles falaram, concorda. Ele falou assim, então tá, então vamos chamar o sacerdote agora para vocês confirmar esse compromisso na frente do sacerdote. Chamou o sacerdote. Não satisfeito, Neemias falou assim, tá, fizeram compromisso comigo, com o sacerdote, vamos fazer o compromisso com Deus? Aí Neemias foi e falou assim, então tá, diante de Deus, aquele agora que não ajudar uns aos outros, ele vai ter falta na vida dele. Então foi muito forte o que Forte, fez, forte. né? Que é o quê? Trazendo essa questão de restaurar relacionamentos. Então é tempo da gente restaurar relacionamentos dentro do povo de Deus, Amém, cuidando dos amém. outros, né, pastora? A gente precisa demais, né? Eu acho que vamos falar um pouquinho dessa questão financeira que a gente está vivendo, Tá. né? A Uhum. gente está entrando numa crise séria, quer dizer, né? Na Uhum. verdade, nós estamos todos nessa expectativa de como vão ser as decisões, né? É, Como vão ficar a questão dos empregos, e eu sei que isso gera, como a gente já comentou, muita ansiedade, mas e a gente tem comentado aí que na verdade nós, o povo brasileiro, nós não nos preparamos para esse tipo de coisa, a gente não tem reserva, né? Não tem nada guardado, a maioria das pessoas, né? Tem é, bastante dificuldade de guardar, de administrar aquilo que tem. A gente tem ouvido algumas pessoas dizendo para a gente, puxa, pastor, eu devia ter guardado, passou tanto dinheiro na minha mão, eu não fiz isso, eu não me é, preparei para viver o que a gente está vivendo, né? é. E é realmente um grande desafio. Então, eu acho que se a gente pudesse deixar aqui algumas dicas de como é que eu posso. Então, né, até mesmo como mulher de Deus, eu posso me levantar num novo projeto. Né? Nesses dias, na minha casa mesmo, como uma mãe empreendedora, eu posso. Né? O que, que eu posso fazer? Que dicas você deixaria na questão financeira para gente, como mulher de Deus, aí para enfrentar essa crise? Eu acho que uma coisa importante é
a dificuldade, ela é porque foi uma dificuldade mundial ou é porque eu não tenho educação financeira? Eu nunca fui ensinado nisso. Se eu não fui, eu posso desenvolver essa competência. Agora, então é um passo importante, porque eu preciso desenvolver uma competência nessa área financeira. A maioria das pessoas nunca tiveram, eu mesma nunca tive nenhuma educação financeira de falar, ó, vou fazer sim, vou fazer assado. Então, a gente teve que aprender, teve que correr atrás para aprender. Então, isso é importante, é uma coisa para ser desenvolvida, né? Educação financeira. E segundo, existe alguma emoção que está me atrapalhando? Existe alguma crença que me atrapalha na questão financeira? Afastado essas duas coisas que são importantes, porque o dinheiro, ele é apenas um meio para um fim. Então, tem o lado emocional do dinheiro, que a gente precisa perceber. Né? Eu tenho Quando você dificuldade... fala assim, deixa eu só interromper, quando você fala assim, eu posso ter uma coisa emocional relacionada ao dinheiro, é tipo assim, eu tive uma formação de que dinheiro não é bom, Uhum. ou eu jamais vou ser alguém na vida, ou é nesse sentido, como que São é, assim? crenças, né? São crenças que a Uhum, gente tem. Por exemplo, às vezes você veio de uma família que as pessoas falavam assim, ah lá, o fulano ficou rico, esqueceu da família. uhum, Né? Então, a criança, ela pensa assim, nossa, eu jamais vou esquecer da minha família, então não quero saber de dinheiro, dinheiro é ruim. Então, assim, é, são várias crenças que a gente tem que perceber quais uhum, são e trabalhar nelas. Será que elas são boas para mim? Tá, minha família pensava assim, mas será que isso tá de acordo com a palavra? Então, uhum, identificar essas crenças, perceber o lado emocional do dinheiro, por exemplo. Um filho que nunca teve aprovação do pai. E ele percebe que ele só tem aprovação se de alguma forma esse pai tem controle sobre ele. Tá? Então, o que acontece muitas vezes? São empresas familiares, nesses casos, são empresas familiares em que o uhum, dinheiro ele tem uma conotação emocional muito grande. Então, eu sei que meu pai me reconhece se ele me dá dinheiro. Então, o dinheiro aí é como ele entende como a forma de afeto que o pai tem com ele. Então, será que aí o que tem que fazer? Tem que trabalhar o outro lado, né? Então, empresas familiares nesse momento, elas requerem uma atenção especial. Porque além da questão de ser empresa, os limites entre família e empresa, eles são muito borrados, pastora. Então, eles não são claros, emocionalmente falando, né? Então, uhum, se o meu pai vai lá e promove o meu irmão ou a minha irmã e não me promove, é porque ele não me ama. Ele sempre foi puxar saco deles, eu não sou importante na família. Então, não é uma coisa de competência. Não é, é não, a empresa, é a minha família, uma extensão da família. Então, os limites ficam borrados, isso atrapalha muito a questão das finanças. Mas eu acho assim, voltando no que você falou de dicas práticas, assim, como que eu posso fazer nesse tempo para fazer uma nova renda? Eu acho que é importante, assim, você perceber quais são suas competências. O que você é bom? O que as pessoas à sua volta falam de você? O que você tem na uhum, mão? Então, às vezes você é muito bom em uma coisa e você não está valorizando isso. Então é hora de você pegar isso e valorizar, e desenvolver, e fazer isso com excelência. Então tem pessoas, por exemplo, que são muito boas no que elas fazem. Então, às vezes, são pequenos ajustes. Às vezes, vamos supor que você já vende, aí você tem que agora fazer o quê? Venda online. Para uhum, isso, você precisa de quê? Às vezes, você precisa de ajuda de um profissional. Às vezes, você precisa chamar alguém da área, em vez de ficar quebrando cabeça, que a gente é muito é, disso, né? sozinho, né? Às vezes, você precisa da ajuda do profissional. Então, chama alguém e fala, olha, me ajuda a desenvolver um programa de vendas por WhatsApp. Esses Uhum, dias, pastora, foi muito engraçado. Eu fui numa farmácia aqui próxima e quem estava me atendendo era o dono da farmácia mesmo. Uma farmácia pequenininha e eu vi que ele estava sem mercadoria. E aí eu falei para ele assim, não, ele falou para mim assim, hoje meu grande desafio é que eu só estou vendendo coisas básicas. Então eu estou ficando com um produto caro, que as pessoas não estão comprando e tem prazo de validade. uhum. Aí eu falei para ele assim, ok, eu já fico doida para ajudar, né? Por mim, eu montava um esquadrão, pastora. Juntava todo mundo. Esquadrão recupera a empresa. Aí o meu marido fala assim: ai meu Deus, você já queria ajudar. Eu falei, lógico. Aí eu falei para ele assim: cadê seu cadastro de clientes?
Ele falou, não tenho. Eu falei, o senhor não tem um cadastro de clientes? Ele falou, não, eu ainda sou assim do fulano, que é filho do Beltrano. Pastora, eu nem imaginava que ainda tinha esse tipo de negócio, né? Aí eu falei assim, ok, o senhor não tem um cadastro. Mas o que o senhor tem? O senhor tem uma rede social? Como é que o senhor tá? Ele falou, não, eu não tenho. Eu falei, você não tem nada? Ele falou, não, você não tem, você tem noção, eu não tenho nem celular. Opa! É Ai, ai, porque ai. a gente mede as pessoas muito pela gente, né? E tem pessoas que estão assim, bem paradas no tempo.